O povo negro travou incontáveis lutas pela liberdade. Muitos deram a vida no combate contra a ditadura militar no Brasil. Mas ainda são personagens esquecidos pela história recente do país. Os anos 60 e 70 foram marcados pela resistência de vários grupos ao regime militar. 50 anos depois do golpe, poucos conhecem a atuação de militantes negros na busca pela democracia. A ideia que sempre se tem é que o preso político foi aquele branco de setor de esquerda, intelectual, etc., que é divorciado da imagem de uma figura negra. Como se ser revolucionário, ser um intelectual combatente, se engajar em lutas políticas fosse privilégio, fosse específico dos seres humanos brancos. Das 437 pessoas desaparecidas e mortas na ditadura, 42 são negras. Entre elas está a guerrilheira Preta Helenira, militante do movimento estudantil e do Partido Comunista. Helenira lutou e morreu na guerrilha do Araguaia. Esse foi o mesmo destino de Oswaldão. Até hoje, seus corpos não foram encontrados. Em todas as organizações da resistência armada, houve uma presença negra significativa, inclusive no comando dessas organizações. O militante negro mais conhecido é Carlos Marighella, líder do principal movimento de luta armada contra a ditadura, a Ação Libertadora Nacional. Que quando perguntaram certa vez, quem é Marighella? Né? E ele respondeu, eu sou apenas um mulato brasileiro. O braço direito de Marighella foi Luiz José da Cunha, conhecido como Comandante Crioulo. Ele gostava de ser chamado de Comandante Crioulo, porque ele era assumidamente negro, uma pessoa extremamente preparada, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista militar. Assim como Marighella, Crioulo foi morto numa emboscada do Exército em São Paulo. Ferido, ele foi torturado porque a gente encontra fotografias lá no arquivo do DOPS de São Paulo, onde tem marcas, inclusive de maçarico. Entre os negros desaparecidos na ditadura, o comandante Crioulo foi o único que teve seus restos mortais identificados. O corpo só foi encontrado na década de 90 em São Paulo e mais de 30 anos depois de sua morte é que ele pôde ser sepultado aqui em Recife, sua terra natal. O atestado de óbito dele constava como branco. Então, acredita-se que essa era mais uma maneira de turvar a identificação dele. O Ministério Público pediu a condenação dos agentes acusados da morte de Crioulo, mas o processo foi arquivado pela Justiça. A viúva dele, com essa decisão de arquivamento, ela representou para a Corte Interamericana. O Brasil responde cinicamente que ele morreu, sim, que mataram, que o Estado brasileiro matou, sim. Não cabe ter dado entrada nessa ação, até porque quando ele foi para a luta armada, ele sabia que podia morrer, então ele sabia do risco e ele foi porque quis. Militantes negros que sobreviveram à repressão também lutam por justiça. E me neguei muitos anos a mover qualquer tipo de ação, de indenizatória, etc. E tal. Hoje em dia eu acho que é justo, né? Eu tive alguns prejuízos pessoais importantes, né? Espírito Santo participava do grupo Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Fiquei cerca de 2 anos preso em prisões importantes aqui do Rio de Janeiro, né? Com a volta da democracia, ele passou a lutar pela valorização da cultura negra. Ele apanhou com um pau nas costas, o capataz pretendia que ele demasiado. No caso do comandante Crioulo, o Ministério das Relações Exteriores confirmou que o Brasil foi notificado pela Corte Interamericana, mas o processo ainda não está concluído. O Itamaraty negou que, ao se defender, o Brasil tenha dito que Crioulo participou da luta armada e, por isso, assumiu o risco de morrer. A Secretaria de Direitos Humanos diz que o Estado brasileiro indenizou a família do militante e tomou medidas para evitar que ocorram novas violações de direitos. E o programa Caminhos da Reportagem, que começa logo depois do Repórter Brasil, às 10 horas, vai falar da resistência negra na política e na cultura. E vamos ao Rio de Janeiro para falar com o repórter Pedro Henrique Antunes. Boa noite, Pedro. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos. E sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, eu converso agora com Babalaú Ivanir dos Santos. Boa noite, Ivanir. Boa noite. No Dia Nacional da Consciência Negra, muitas comemorações pelo Brasil inteiro.
O que podemos comemorar efetivamente? Houve avanços aí para a diminuição do racismo no Brasil? Primeiro tem que entender essa data, né? Essa data era um grupo muito pequeno de militantes negros no início dos anos 80, né? Final dos anos 70, que num congresso lá na Universidade Federal de São Carlos, a partir de um poeta do Rio Grande do Sul, propôs que o 20 de novembro se tornasse o Dia Nacional da Consciência Negra, que foi aprovado pelo Congresso dos que estavam lá. E o movimento negro, durante muitos anos, solitariamente, construiu essa data. É importante observar que é uma das poucas datas nacionais no Brasil que é construída pelo povo, não pelo um fato criado pela elite. Embora não é feriado nacional, mas é um fato hoje em todo o Brasil. Você viu manifestações hoje em todas as cidades brasileiras, uma parte delas. Alguns estados, de fato, é feriado nacional. Então, deu mais visibilidade à luta do negro no Brasil. Tem conquistas, inegavelmente, né, nos últimos anos, seja a Lei CAO, seja a Lei 10.639, que é uma lei importante, a lei de cota nas universidades, mas ainda muito terá que ser feito. Agora, é inegável que o racismo se tornou mais visível. Isso é um dado interessante, né? Todo mundo achava que a ascensão dos negros da universidade ia acirrar o racismo por parte dos negros, não é verdade. Ou seja, o racismo sempre foi uma coisa latente na sociedade, sempre foi uma coisa muito camuflada, né, subjetiva, ele se tornou mais concreto. Você vê as manifestações do estádio de futebol, né, em algumas universidades, em questão de emprego. Você vê agora uma carta que foi escrita por uma mulher no Nordeste, né, contra uma pessoa que rebocou seu carro, ela falou textualmente que o culpado era a Princesa Isabel, mas óbvio também que cresceu a consciência da sociedade, né, no combate a esse tipo de crime. É inegável hoje que a comunidade negra não só cresceu na luta, mas também ganhou vários aliados. Nós também temos aliados em vários segmentos da sociedade que também não concordam e não aceitam o racismo como é dado no Brasil. E onde é que esse racismo ainda se esconde ainda? É fácil de perceber ou ele é camuflado muitas vezes aí? Ele não é sempre camuflado, ele é evidente. Se você entrar num shopping center, em lojas que vendem roupa de marca, você vai ver nitidamente o racismo ali presente. Se você entrar nas grandes companhias de aviação do Brasil, tem melhorado um bocadinho, mas está lá nítido. Nas grandes empresas brasileiras, isso é muito nítido. A universidade mudou muito, né, a partir, inclusive, do que aconteceu na UERJ, que foi pioneira, né, na questão da cota. Mas, na verdade, você ainda tem muito problema no mercado de trabalho, né, mas tem muitos conflitos na relação de vizinhos. Todos nós sabemos disso. Quer dizer, a grande questão é como é que você enfrenta essa questão do racismo no Brasil. E há uma questão séria que é justamente a aplicação da Lei 10.639. Existe uma lei federal que obriga no ensino fundamental e médio a história da África, das culturas africanas, da história do negro no Brasil e da cultura do negro no Brasil. Essa lei tem tido uma enorme dificuldade de ser implementada. Por quê? Justamente porque você teria que mexer nas universidades para poder capacitar pessoas, que tem universidade que não tem nenhuma grade que fala sobre a África, então não tem. As pessoas não se formaram para falar sobre isso, embora cresceu os NEAB nas universidades públicas, né? Mas ainda precisa muito a ser feito a nível de materiais didáticos, né? E a própria pesquisa. Você deveria incentivar o mestrado e o doutorado, que esse fosse um tema importante. Então, e por outro lado, você tem resistência, inclusive, nas escolas. Né, por diretores, professores e tal. E um dos motivos dessa resistência é a questão da intolerância religiosa. Porque as pessoas acham que você, ao ensinar a cultura negra, você colocar o atabaque, a capoeira e tal, é você ensinar pejorativamente macumba. Então, isso é um absurdo. Né? Quer dizer, você está falando de cultura, de identidade. Né? A lei não fala de religião. Agora, você conhecer a história, né? Entender que a África é o berço, primeiro, da humanidade, né? É o berço da humanidade, isso é fundamental. E no caso do Brasil, a contribuição que os negros deram. As pessoas às vezes têm uma noção de que a África e os negros brasileiros não tinham nem conhecimento e nem tecnologia, né? Você não trabalha com essa noção como mas os negros que vieram para cá. E na verdade é diferente, né? A contribuição que o negro dá na formação do Brasil e em várias áreas, inclusive intelectuais do Brasil, é enorme. Se você pegar na Primeira República após a saída da escravidão, você tinha uma elite negra que vai contribuir em várias áreas, seja da medicina, na área jurídica, o Rebouça na área de engenharia. Isso tudo foi apagado. Assim como foi apagado agora, que se mostra na questão da ditadura, a participação dos negros, assim é na vida nacional. Né? Sempre foi uma coisa muito colocada para debaixo do pano. E uma das coisas agora é você explicitar essa participação. Isso ajuda na autoestima
da comunidade negra. E do povo brasileiro também. É uma perda aí tanto para brancos como para negros também, para a memória do país, seria isso? Também, mas não é só para... O Brasil não é um país europeu. Embora se force uma identidade eurocêntrica, mas ele não é. Né? Na composição do seu povo não é, seja da composição indígena, vamos dizer até dos mestiços que tanto se fala, né? É um dado interessante agora, você usava a questão da mestiçagem para camuflar. Hoje não, se você assume como uma identidade importante, tem uma contribuição muito importante que foi dada por essa população. Então, acho que você levar em conta, você vê poucas televisões, como agora eu estou vendo aqui, né? A TV Brasil com uma série de programas voltados para isso, onde nós somos até protagonistas. Isso é muito raro na mídia brasileira, né? Na presença brasileira. E, por outro lado, é claro que tem que haver um grande investimento na área de educação. Tem um artigo hoje que fala sobre isso do Ricardo Henrique, né? Todos nós sabemos o abismo que existe, né, com relação aos pobres e a maioria negra no Brasil com relação à questão da educação. Esse Brasil não será moderno se não conseguir resgatar que é metade da população, mais da metade da população brasileira, né? Tem essa origem. Então, como é que você vai lidar com essa população? Isso é importante para a sociedade, importante para o futuro do país. Né, valorizar e entender essa participação. E é isso que o movimento negro fez esses anos todos. Tá certo. Muitos avanços ainda pela frente, né, Vini? Sim, agora há uma questão séria para nós, que é a intolerância religiosa, né? Quer dizer, ela tem sido uma coisa de perseguição e demonização dos cultos afro, mas mais do que isso, sentido atitude fascista, que, na minha opinião, é um risco para a democracia brasileira. Não, por trás disso tem um projeto político muito claro, nós sabemos disso, né? Então, acho que a questão negra não deve ser a questão dos negros brasileiros, deve ser do conjunto da sociedade brasileira, de nós todos juntos buscar uma saída para um país mais democrático, mais plural e que respeite a diversidade. Tá certo, Ivani, muito obrigado. Obrigado a você. Voltamos a Brasília. Obrigada, Pedro. Boa noite.